Olá, meus queridos do sétimo ano. Estamos de volta a mais uma aula. Dessa vez, nós vamos estudar da parte gramatical a predicação verbal, também conhecida por transitividade verbal, certo? Então, o que vem a ser isso? Predicação verbal, ou essa transitividade verbal, é saber se na hora que você produz o seu predicado, você encontra seu predicado, é saber se ele exige ou não um complemento. E o que é esse complemento? É uma palavrinha que vai dar sentido a este verbo. Então, quando eu me referir à predicação verbal, é saber se esse verbo pede ou não um complemento. Ou seja, uma palavra que completa o sentido do verbo e dá um sentido, como é que eu posso dizer, completo à sua oração. Ok? Vamos lá. Vamos a alguns exemplos. Então, quando eu digo o gato nasceu, onde o gato é sujeito e o verbo é nasceu, precisa eu dizer mais alguma informação para você saber o que foi que aconteceu? Se eu disser o gato nasceu ontem, muda a ação? Não, é a mesma, a ação de nascer. Mas quando eu digo Lúcia viu, você entende por completo a frase? Vão perguntar, viu o quê? Então o verbo ver aí precisa de um complemento. Lúcia viu o gato. Pronto. Quando eu digo o aluno gosta, vão perguntar, gosta de quê? Eu posso dizer simplesmente o aluno gosta? Alguém vai perguntar de que ele gosta. Então, o aluno gosta de gato. Então, de gato é esse complemento que vai dar o sentido, vai completar o sentido do verbo gostar. Lúcia entregou. O que foi que Lúcia entregou? O verbo entregar aqui, ele pode ter dois sentidos. Eu posso dizer Lúcia entregou o gato, mas também poderia dizer Lúcia entregou o gato ao aluno. Ou seja, aí eu tenho dois complementos. Eu teria duas palavras que completou o sentido do verbo entregar. Se eu digo simplesmente Lúcia entregou o gato, então o verbo entregar aí pediu um complemento. No caso, o gato. Entregou o quê? Mas quando eu digo Lúcia entregou o gato ao aluno, então aí eu tenho dois complementos. Entregou o quê? O gato. Entregou a quem? Ao aluno. Ou seja, um complementa o verbo e o outro que apareceu depois também vai complementar o verbo. Entenderam? Então, isso é o que nós chamamos de predicação verbal ou transitividade verbal. Então, você pode ver e ouvir tanto predicação como transitividade verbal. Vamos se aprofundar mais um pouquinho. Bom, tipos de verbo. Quando eu falo em predicação ou transitividade, eu tenho os verbos intransitivos. O que são esses verbos intransitivos? Vamos ver depois. Vamos ver também o que são verbos transitivos. E depois que nós vermos esses verbos transitivos, nós vamos ver que teremos os verbos transitivos diretos, verbos transitivos indiretos e os verbos transitivos diretos e indiretos. Ok? E ainda os verbos de ligação. Então, quando eu falar em predicação verbal, o verbo ou vai ser intransitivo, transitivo a alguma coisa, ou verbo de ligação. Certo? Então, tem que se atentar bem a isso. Então, quando se pede a predicação do verbo, você vai ter que dizer verbo tal é verbo intransitivo. Verbo tal é verbo transitivo alguma coisa. Verbo tal é verbo de ligação. Tudo isso dependendo do complemento que vai aparecer, ou seja, da palavrinha que vai dar sentido a esse verbo, que pode ser uma ou mais palavras. Certo? Vamos adiante. Vamos lá. Primeiro, o que são verbos intransitivos? Eu vou chamar de verbos intransitivos todo e qualquer verbo significativo, ou seja, verbos que indicam ação, certo? Só que não precisa de complemento. Ele não tem essa necessidade de complemento. Ou seja, eu não tenho que ter uma palavra depois do verbo para ele ter sentido completo. A frase pode ir só até o verbo e terminar.
Quando eu digo o Lampião morreu. Lampião morreu. Certo? Quem é o sujeito? Lampião. Qual é o predicado? Morreu. Precisa eu dizer mais alguma coisa depois do verbo morrer para você entender o que aconteceu? Então, se eu digo o Lampião morreu a bala, mudaria a ação ou continuaria sendo o verbo morrer? A ação de morrer. Estão entendendo o que são esses verbos intransitivos? Quando eu digo Lígia sumiu, foi o que aconteceu com ela? Sumiu. Precisa eu dizer o momento, que horas, como foi que se deu, para você entender o que aconteceu com ela? Não, você entende simplesmente, Lígia sumiu. Pronto, foi o que aconteceu com a Lígia? Ela sumiu. Quando eu digo o menino acordou, foi o que aconteceu com o menino? Acordou. Preciso eu dizer o menino acordou de manhã? Não. De manhã cedo? Não. Eu poderia dizer? Poderia, mas não mudaria a transitividade ou a predicação do verbo acordar. O ônibus chegou. Foi o que aconteceu com o ônibus? Chegou. Qual é a ação? De chegar. Se eu digo o ônibus chegou atrasado, a ação muda? Não, continua sendo de chegar. O ônibus chegou. Atrasado aí seria só a forma que ele chegou. Não é necessariamente um complemento. Eu não precisaria de outra palavra para dar sentido completo a essa oração. O bebê nasceu. Então, quando eu digo o bebê nasceu, é a mesma coisa lá. O gato nasceu. Então, precisam dizer que horas foi, onde foi, qual foi a maternidade, qual foi o médico, para você entender que a ação aí foi de nascer. Então, o bebê nasceu. Entenderam agora? Então, isso é o que nós chamamos de verbos intransitivos, ou seja, todo e qualquer verbo que pede complemento, e esse complemento não está nessa... Aliás, desculpa, verbo intransitivo é todo e qualquer verbo que não pede complemento, e este complemento, mesmo que apareça, ele não é necessário, ele é só uma informação extra. Ele pode ser retirado, que essa ação continua sendo a mesma. Entenderam? Então, isso é o verbo intransitivo. Vamos agora ver o outro tipo de predicação. Bem, já aprendemos o que é um verbo intransitivo, que são aqueles verbos que não pedem complemento. Então, o in não pede complemento. Então, intransitivo não tem complemento. Se o in é negação, então quando eu me referir a verbo transitivo, é todo e qualquer verbo que pede complemento. Mais do que pede, ele vai exigir um complemento. Obrigatoriamente, você terá que colocar uma palavra após o verbo para ele ter sentido completo. Entenderam? Então, esse complemento, essa palavrinha que nós vamos colocar, é que vai dar sentido a um verbo. Então, quando eu me referir a verbo transitivo direto, ou simplesmente VTD, é todo e qualquer verbo que exige um complemento. E esse complemento não tem preposição. O que é um complemento não ter preposição? É entre a palavra e o verbo não aparecer aquelas preposições de, para, com, por, entre, em, a, até, perante. Então, se entre o verbo e essa palavra não tem nada, esse verbo é transitivo direto, VTD, certo? E essa palavra que completa o sentido desse verbo vai receber o nome de objeto. Então, toda palavra, todo termo que completa um verbo transitivo, nós chamamos de objeto. Como aqui esse verbo é transitivo direto, esse objeto vai ser chamado de objeto direto. Entenderam? Então, vamos lá. Então, verbo transitivo direto, todo e qualquer verbo que pede complemento, e esse complemento não tem preposição. E esse complemento vai receber o nome de objeto direto. Como aqui nessa frase. Maria comprou um livro. Então, se simplesmente tivesse Maria comprou, essa oração teria sentido completo? Maria comprou. Comprou o quê?
eu não sou obrigado a colocar um termo, uma palavra que dê sentido a esta oração? Então, isso é o que nós chamamos de verbo transitivo. Então, o verbo comprar, ele é um verbo transitivo, ou seja, ele exige um complemento. E esse complemento não tem preposição. Note que entre o verbo comprar e o termo livro, você tem um. E um é um artigo, não é preposição. Ou poderia ser até um numeral, comprou um livro. Então, como é que eu vou classificar esse termo, um livro? Eu vou chamá-lo de objeto direto, ou OD. E o verbo comprar, eu vou classificá-lo como verbo transitivo direto. Repetindo, Maria comprou um livro. Se eu simplesmente digo Maria comprou, essa oração não tem sentido completo, porque eu vou ter que dizer o que foi que ela comprou para alguém entender o que aconteceu. Então, o verbo comprar, ele exige complemento. Então, ele é um verbo transitivo. Qual é a palavra, qual é o termo que completa o verbo comprar? Um livro. Ele comprou um livro. Tem preposição? Não. Então, é um objeto direto. Por isso que é verbo transitivo direto. Ou seja, todo verbo transitivo direto, ele exige um objeto direto. Aquele termo que completa o sentido dele, eu vou chamá-lo de objeto direto, ou OD. Vamos ver agora os verbos transitivos indiretos. Se o verbo transitivo direto não exige preposição, o verbo transitivo indireto, ele exige um complemento e esse complemento obrigatoriamente vai pedir uma preposição. Ou seja, além de obrigar a ter um complemento, uma palavra que dê sentido a esse verbo, ele obriga também que essa palavra esteja junto de uma preposição. Certo? É só lembrar lá do verbo gostar. Lúcia gosta, um aluno gosta. Então, se eu digo o aluno gosta, imediatamente alguém pergunta de, que é uma preposição, que. Gosta de quê? Ou seja, eu tenho que completar esse verbo e esse complemento tem que ter a preposição de. O aluno gosta de gato. Entenderam? É o mesmo caso aqui, ó. Respondi ao patrão. Ele respondeu a quem? Ele respondeu ao patrão. Se eu simplesmente digo respondi, a oração tem sentido? Se eu simplesmente digo obedeci, a oração tem sentido? Se eu digo respondi, alguém vai perguntar, respondeu a quem? Aí eu vou responder, respondi ao meu patrão. Então, esse ao aqui é uma preposição. Então, o verbo responder, ele pede um complemento. Então, ele é verbo transitivo. Esse complemento tem que ter preposição? Tem. No caso, ao. Ao é a preposição. Então, é um verbo transitivo direto. Indireto. Ele é um verbo transitivo indireto. Então, se ele é um verbo transitivo indireto, o termo, o complemento desse verbo, eu vou chamar de objeto indireto, ou OI. Ah, então qual é a diferença do OI para o OD? Do objeto direto para o objeto indireto? É o uso da preposição. Notem que no objeto direto não tem preposição, mas no objeto indireto aparece a preposição ao. Enquanto no objeto direto do verbo comprar apareceu um artigo, aqui o objeto ele vai ser seguido pela preposição ao, que é a preposição a mais o artigo o. Então, a preposição ao indica que é um verbo transitivo indireto e que esse objeto nós vamos classificá-lo como objeto indireto. A mesma coisa aqui do verbo obedecer. Obedeci. Obedeceu a quem? Completo sentido? Tá com sentido completo essa oração? Se alguém simplesmente chega para você e diz obedeci, você vai entender tudo que ela quis dizer? Certo, você obedeceu. Obedeceu a quem? Não é? Aí ele vai lá, obedeci às ordens. Então, obedeceu o quê? Obedeci às ordens.
Então, as ordens completam o sentido do verbo obedecer. Então, ele é verbo transitivo. E esse complemento tem a preposição as. Então, se ele tem a preposição as, o verbo obedecer é um verbo transitivo indireto. E esse complemento eu vou chamá-lo de objeto indireto, porque é verbo transitivo indireto. Então, o complemento desse verbo transitivo indireto será classificado como objeto indireto. Se atentar bem a isso, porque na atividade eu posso exigir que você classifique o verbo, encontre o complemento dele e classifique esse complemento. Então, se isso aqui fosse uma frase de um exercício, você diria, verbo desobedecer é um verbo transitivo indireto, porque exige complemento, e esse complemento dele seria as ordens, que seria classificado como objeto indireto. Certo? Lembrar, todo complemento de um verbo transitivo, eu vou chamá-lo de objeto. Se for verbo transitivo direto, é objeto direto. Se for um verbo transitivo indireto, eu vou chamá-lo de objeto indireto. Certo? Entenderam? Vamos ver agora esse outro tipo, que seria os verbos transitivos direto e indireto, ou VTDI. Prestar atenção que quando eu chamo de VTD, ele pede um objeto direto. Quando eu chamo de objeto indireto, ele exige um objeto indireto. Então, basicamente, se eu tenho um verbo transitivo direto e indireto, os VTDIs, ele vai exigir dois complementos. Ou seja, eu não peço mais só uma palavra. O verbo não pede só mais um complemento. Ele vai pedir dois, certo? O primeiro sem preposição e o segundo com preposição. Ou ele pode inverter. Pode aparecer primeiro um com preposição e o outro sem preposição. Mas, obrigatoriamente, os dois terão que apresentar. Então, os verbos transitivos direto e indireto, ele exige que existam pelo menos duas palavras que completem o sentido desse verbo. Temos os exemplos aqui. Se eu chego para vocês e simplesmente digo agradeço. Será que esse verbo agradecer sozinho tem sentido completo? Agradeço, eu agradeço. Agradeço o quê? Ou seja, só o verbo, ele sozinho, ele perde o sentido. A oração não está completa. Mas quando eu digo agradeço aos ouvintes, à audiência, então aqui eu dei dois complementos. Eu coloquei duas palavras que deram sentido a este verbo agradecer. O que foi que ele agradeceu? Agradeceu à audiência. Então, ele agradeceu à audiência. Agradeceu a quem? Aos ouvintes. Porque quem agradece, agradece algo a alguém. Ele agradeceu o quê? A audiência. Então, a audiência, nós vamos classificá-la como objeto direto. Então, a audiência é um objeto direto desse verbo agradecer. Agradeceu a quem ou para quem? Agradeceu aos ouvintes. Então, aos ouvintes, nós classificaremos como objeto indireto. Por que indireto? Porque tem a preposição aos aqui. Ah, professor, mas na audiência não tem o a? Esse aqui não é preposição, é artigo. Notem que o verbo sempre exige que você diga esse artigo. Quem agradece, agradece algo a alguém. Esse a de a alguém é o que nós chamamos de preposição. Ele agradeceu o quê? A audiência. Então, não precisa de preposição. Agradeceu a quem? Aos ouvintes. Então, tem que ter preposição. Então, o verbo agradecer, ele é um verbo transitivo, direto e indireto. Por quê? Porque pede dois complementos.
um sem preposição e o outro com preposição. Obrigatoriamente, ele pede esses dois complementos. Então, a audiência é um dos complementos. Nós vamos classificá-lo como objeto direto, porque não tem preposição. E aos ouvintes é o outro complemento que exige preposição, no caso, a preposição aos. Por isso que ele é classificado como objeto indireto. Entenderam? Então, é só botar na cabeça. Verbo intransitivo não tem complemento. Verbo transitivo direto pede complemento. E como é o nome desse complemento? Objeto direto. Então, todo VTD pede um OD. Verbo transitivo indireto. Se ele é indireto, o complemento dele é um objeto indireto. Então, todo VTI pede um OI. E o verbo transitivo direto e indireto, ele pede dois complementos. Um objeto direto, OD, e um objeto indireto, OI. Então, todo VTD pede um OD e um OI. A gente vai se acostumando aos poucos com essas nomenclaturas, certo? No começo pode parecer um tanto quanto complicado, mas depois a gente se acostuma. Com a prática, a gente acostuma chamar de verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto, objeto indireto, certo? Então, a gente já sabe que toda palavra que completa um verbo transitivo é objeto. Se esse verbo é transitivo direto, objeto direto. Se esse verbo é transitivo indireto, objeto indireto. Se esse verbo é bitransitivo, ou seja, direto e indireto, ele pede tanto um objeto direto quanto um objeto indireto, certo? Então, todo verbo bitransitivo, VTDI, pede dois complementos, um direto e outro indireto. Entenderam? Ótimo. Muitas vezes, os verbos intransitivos virá acompanhado de um adjunto adverbial ou de um predicativo. E como eu falei lá no começo, eu posso até dizer, a criança nasceu na maternidade. Mas esse na maternidade, ele não completa o sentido do verbo nascer. É só alguma informação que está sendo jogada, certo? No caso, seria um adjunto adverbial de lugar. Então, aqui, Lampião morreu. Lembra lá no começo? Morreu feliz. Eu sei que eu posso terminar a frase aqui. Lampião morreu. Se eu digo Lampião morreu, você sabe o que aconteceu. O que foi que aconteceu? Ele morreu. Pronto. Mas ele morreu de qualquer forma? Não. Ele morreu feliz. Então, feliz é o que nós chamamos de predicativo do sujeito, ou seja, é a forma como esse sujeito morreu. Certo? Eu estou atribuindo uma qualidade, não, uma característica do Lampião. Qual era a característica dele? Morreu feliz. Certo? Então, o predicado vai ser morreu feliz. Morreu é um verbo intransitivo, ou seja, não pede complemento, mas apareceu a palavra feliz. Então, a palavra feliz, certo? O termo feliz não é complemento, é um predicativo do sujeito. É uma característica que eu estou atribuindo ao sujeito Lampião. Da mesma forma de Lígia sumiu de casa. Se eu simplesmente digo Lígia sumiu, você sabe o que aconteceu? Sumiu. Pronto. Se ela sumiu de casa, do trabalho, do colégio, faz diferença? Para a ação, não. A ação continua sendo a mesma, de sumir. Mas, mesmo assim, apareceu o termo de casa. Então, como é que eu vou classificar esse termo de casa? Notem que de casa está dizendo o local que ela sumiu. O local de onde ela sumiu. Então, se ele indica local, é verbo transitivo, direto, sumiu. E de casa, nós vamos classificar como adjunto adverbial, no caso de modo. Então, de casa será classificado como adjunto adverbial de lugar. Adjunto adverbial de lugar, porque é o local de onde Lígia sumiu.
e o verbo continua sendo o verbo intransitivo. E o predicado será sumiu de casa. Lígia, o sujeito, sumiu de casa, o predicado. Já na outra oração, o menino acordou cedo. Sujeito, o menino. Predicado, acordou cedo. Verbo acordar. Se eu simplesmente digo, o menino acordou, tem sentido completo? Precisam dizer mais alguma coisa para entender o que foi que aconteceu? Não, ele acordou. Então, como é que eu vou classificar esse cedo? Cedo não indica o horário que ele acordou? Se indica o horário que ele acordou, então indica tempo. Ou seja, cedo, nós vamos classificá-lo como adjunto adverbial, no caso de tempo. São as mesmas classificações do advérbio, lembra? A mesma coisa, eu tenho o ônibus chegou atrasado. Sujeito, o ônibus. Predicado, chegou atrasado. Verbo chegar. Bom, se eu simplesmente digo o ônibus chegou, tem sentido completo? Preciso dizer mais alguma coisa para você entender o que foi que aconteceu? Não, o ônibus chegou. Pronto, ele está ali parado na sua frente. Ou seja, isso que nós colocamos aqui, ele não completa o sentido do verbo chegar. Então, ele não é um complemento verbal. Eu não posso chamar de objeto. Atrasado indica a forma que o ônibus chegou. Chegou a tempo? Não, chegou atrasado. Chegou na hora? Não, chegou atrasado. Chegou adiantado? Não, chegou atrasado. Então, esse atrasado, nós classificaremos como adjunto adverbial de modo, que foi a maneira que ele chegou. Já na outra frase, o bebê nasceu ontem. Quando eu digo o bebê nasceu ontem, o sujeito é o bebê. O predicado nasceu ontem. Ok? Se eu tiro o termo ontem, vai ficar só nasceu. Então, o predicado vai ser nasceu. Se eu digo o bebê nasceu, você entende o que foi que aconteceu? Sim, nasceu. Se eu digo nasceu ontem, anteontem, domingo, terça, à noite, de manhã, no hospital, não influi na ação. A ação é a mesma, de nascer. Por isso que nascer, o verbo nascer é um verbo transitivo indireto. Ou seja, não pede complemento. Ah, mas apareceu o termo ontem. Então, como é que eu vou classificar esse termo ontem? Ele será classificado como adjunto adverbial de tempo, que indica a hora, o dia do nascimento. Ontem. O bebê nasceu ontem, é o dia do nascimento. Entenderam? Então, às vezes, os verbos transitivos indiretos, eles não aparecem seguidos de complemento. Mas pode ter uma outra palavra depois deles que vai ser classificado de uma outra forma e nunca como objeto. Então, eu nunca poderia classificar feliz, de casa, cedo, atrasado e ontem como algum objeto. Nunca. Certo? O de casa eu nunca poderia dizer que é objeto indireto, porque tem preposição. Não, porque o verbo sumir não pede objeto, ele pede qualquer outra coisa que pode aparecer. Na verdade, ele não pede nada. Na verdade, o verbo sumir não pede nada. Apareceu porque quis aparecer. Então, não é objeto. Entenderam? Ótimo. Vamos para frente. Verbo de ligação. O que é que eu chamo de verbo de ligação? O verbo de ligação, ele nem é intransitivo, nem é transitivo. Ele é simplesmente um verbo que indica um estado ou uma mudança de estado. Certo? Quando eu digo a criança é nova, o verbo que é, o verbo ser, é um verbo de ligação. E nós já vimos isso em sala. Verbo de ligação, ser, estar, parecer, permanecer, ficar, tornar-se, contentar-se. Lembram? A gente começou a estudar o predicado. Então, verbo ser, estar, parecer, ficar, tornar-se, contentar-se, andar, todos esses são verbo de ligação. Por que ele é de ligação? Porque ele está simplesmente ligando o sujeito, no caso, a casa,
alguma característica que eu atribuo a esse sujeito. Qual é a característica dessa casa? Ser nova. Por isso que o verbo ser, ele é um verbo de ligação. Aqui tem VI, mas não é VI não, aqui é VL, viu? Não confundir, é VL. Então, verbo ser é um verbo de ligação. Assim como na frase Lampião está triste. O verbo estar é um verbo de ligação, porque ele está só fazendo o elo de ligação entre o sujeito Lampião e uma característica que eu estou dando a esse sujeito, no caso, triste. Quem é que é triste? É o verbo? Não, é o sujeito, Lampião. Por isso que triste é aquilo que nós classificamos como predicativo do sujeito. E o verbo estar, verbo de ligação. O aluno tornou-se comportado. Ele era comportado? Não, ele tornou-se, ele mudou. Então, o verbo tornar-se aqui, ele é um verbo de ligação, porque ele está só ligando o sujeito, o aluno, a uma característica que eu dou a esse sujeito. Qual é a característica do aluno? Comportado. Então, comportado é o que nós chamaríamos de predicativo do sujeito, ou seja, uma característica que eu atribuo a esse sujeito. A mesma coisa de o aluno permaneceu quieto. Permanecer, verbo de ligação. Por quê? Porque ele simplesmente está ligando o sujeito aluno a uma característica, ou seja, a um predicativo do sujeito. O que é que o aluno é? Quieto. Qual é a característica desse aluno? Ser quieto, permanecer quieto. Então, aluno, sujeito, quieto, predicativo do sujeito. Entenderam? Ótimo. Vamos passar adiante agora. Bom, agora nós temos algumas observaçõezinhas para fazer e, ao mesmo tempo, retomar o que foi dito antes, certo? Observação 1. O contexto é importantíssimo para você classificar o verbo. Por quê? Porque, às vezes, um verbo ele pode mudar a predicação dele, ok? Então, quando eu digo que o verbo é transitivo, em alguns momentos ele pode mudar essa transitividade dele, ou seja, deixar de ser transitivo e passar a ser intransitivo pela licença poética. No caso, quando você está fazendo de propósito, de forma proposital, você muda. Ou um é transitivo passa a ser intransitivo e intransitivo passa a ser transitivo. Isso de forma proposital. Exemplo, ela quer. Então, se simplesmente você diz ela quer, fica subentendido que a pessoa que está escutando sabe o que é que ela quer. Isso tudo é óbvio que dentro de um contexto que vai poder ser feito. Vamos supor que você está conversando entre você e sua mãe e diz... A sua mãe chega para você e diz: ah, você acha que sua irmã vai querer que eu compre um calçado novo para ela? E você responde: ela quer. Precisa você completar essa frase para a sua mãe entender que ela quer que compre um novo calçado? Não há necessidade. Então, quando você responde ela quer, neste momento, ele deixou de ser transitivo e passou a ser intransitivo. Certo? Mas dentro de uma situação de fala, de conversa. Mesma coisa do verbo amar, ela ama. A mesma coisa do verbo esperar, ela espera. Certo? Ah, eu tenho que sair agora. Será que sua irmã espera eu voltar? Ele diz, ela espera. Certo? Ah, eu acho que eu vou comprar um gato para sua irmã. Será que ela gosta? Você responde, ela ama. Precisa dizer mais alguma informação? Não. Ou seja, os verbos que eram transitivos, nesse contexto, passou a ser intransitivo, dentro de um contexto. Certo? Não é isoladamente. Observação 2. O verbo intransitivo, como já foi visto, ele pode formar sozinho um predicado. Certo? Quando eu disse lá, a criança nasceu, predicado, nasceu. Pronto. A mesma coisa de as folhas caem. Quem é o predicado? Caem. Pronto, o predicado é só isso, mais nada. Mas também ele pode vir acompanhado ou de um adjunto ou ainda mesmo de um predicativo, não é?
certo? Na realidade, predicativo de um adjunto, desculpa. Os verbos intransitivos, eles sempre vêm acompanhados de um adjunto. Pode, de vez em quando, aparece um predicativo do sujeito, mas é muito raro. Em sua imensa maioria, vai aparecer seguido de um adjunto adverbial. Eu não vou nem dizer raro aparecer um predicativo do sujeito, mas na imensa maioria, os verbos intransitivos são acompanhados de um adjunto adverbial. Certo? Como no caso de as folhas caem no inverno. Nós já vimos que o verbo cair, ele é intransitivo. E lá em cima ele está sozinho. Mas aqui, no segundo exemplo, as folhas caem no inverno. O verbo cair continuou sendo intransitivo. E no inverno passou só a ser um adjunto. No caso, adjunto adverbial de tempo, que é quando as folhas caem no inverno. Entenderam? Então, os verbos intransitivos, ou eles formam um predicado sozinho, ou acompanhado, geralmente, de um adjunto. Observação 3. Como vocês notaram, os verbos eles não possuem essa classificação fixa. Eles podem mudar, certo? Em algum momento, eles podem mudar a classificação deles. Certo? Ora pode aparecer como intransitivo, ou ora o verbo de ligação pode deixar, o verbo transitivo pode tornar-se um verbo de ligação, certo? Então, ele pode mudar. Quando eu digo, o homem anda, certo? Se eu digo simplesmente, o homem anda, o que é que você entende? Ele tem sentido completo? Tem. O que é que ele faz? Anda, caminha. Mas quando eu digo, o homem anda depressa, esse verbo andar continua sendo intransitivo, está indicando uma ação. E esse depressa é só a maneira como ele anda, como nós vimos anteriormente. Pode aparecer junto com um adjunto, no caso aí, adjunto adverbial de modo. Qual é a maneira que ele anda? Depressa. Mas também o verbo andar, em alguns momentos, ele pode ser classificado como verbo de ligação. Em que momentos? Onde ele não indica caminhar. Então, toda vez que ele indica caminhar, ele é um verbo que indica ação. Então, ele é um verbo intransitivo. Mas, em outros momentos, ele não vai indicar caminhar. E aí, ele muda a sua classificação, a sua predicação, a sua transitividade. E ele passa a ser classificado como verbo de ligação. Como no exemplo, o homem anda preocupado. Será que aí está passando a ideia de que ele caminha preocupado? Poderia até ser, mas também ele pode dizer, ele pode assumir a classificação de verbo de ligação. Por quê? Porque ele vai estar ligando o sujeito, o homem, a uma característica que eu estou dando a esse homem. Qual é a característica? Preocupado. Então, aqui, preocupado seria um predicativo do sujeito, certo? Se o verbo andar aqui fosse caminhar, preocupado aqui seria um adjunto adverbial de modo, é a maneira que ele se encontra, certo? Então, prestar atenção. Em alguns momentos, os verbos intransitivos, ele pode também ser classificado como verbo de ligação, certo? Como nós vimos que os verbos transitivos, eles podem mudar a classificação dele e passar a ser intransitivo. Então, depende muito desse contexto da oração, de que o verbo está inserido. Entenderam? Então, preste atenção não no que está escrito, mas no sentido geral da oração. É nesse sentido que você vai achar a transitividade desse verbo. Entenderam? Então, lembrar, é sempre esse sentido, nunca o que está escrito. Entenda a oração. Nunca se preocupe só com aquilo que está escrito, da forma. Certo? Lembrar, eles não têm uma classificação fixa. Eles podem mudar em alguns momentos. Ok? Bem, gente. Era isso que nós tínhamos para hoje. Certo? Então, hoje nós já vimos verbos intransitivos, verbos transitivos direto, verbos transitivos indireto, verbo de ligação. E verbos transitivos direto e indireto. Então, isso é o que nós chamamos de predicação verbal ou transitividade verbal. Desculpa, transitividade verbal. Por isso, a gente vai deixar para vocês agora uma atividadezinha do PL, Português Linguagem. Atividade da página 238 e 239. São 5 questõezinhas.
Então, vocês vão treinar agora aquilo que vocês estudaram e vamos ver se houve alguma dúvida. Quando for na próxima aula, aí a gente tira todas as dúvidas e corrige essa atividade. Tá ok? Então, para vocês, tchau e um grande abraço. Até a próxima.